queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Direto, o seu podcast da liderança. É muito bom tê-lo aqui comigo e, como eu sempre falo, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo, que eu tenho certeza que é o seu bem mais precioso e o seu bem mais escasso. Então eu tenho como responsabilidade de passar a melhor informação para você, que eu consiga fazer que o seu tempo seja um tempo de qualidade. Você que ainda não me conhece, eu sou o Jorge Pereira, sou especialista na parte de liderança produtiva. Se você quer saber um pouco mais sobre ferramentas, sobre como agir com liderança, eu estou no Instagram como Jorge L_Pereira, Jorge com 2 Gs. Ali eu coloco sempre ferramenta, indicação de livro, vários insights sobre liderança. Agora, você que quer acompanhar mais sobre o podcast, eu estou no TikTok já com um podcast underline Papo Direto. Ali tá os cortes dos entrevistados, tudo que tá passando por aqui, os backstage, tudo que a gente tem de informação sobre o podcast tá lá. Então tá no TikTok, podcast underline Papo Direto. Acompanha lá. Se você ainda não acompanha aqui, se você ainda não viu os outros entrevistados, acho que você está perdendo tempo. Depois desse podcast, dá uma olhada aí no podcast, tem várias informações. A gente tem sobre autoconhecimento, sobre perfis, CEOs, donos de empresas, tem muita ferramenta que vai ajudar você nessa parte da liderança. Porque é uma jornada que eu falo, essa jornada da liderança a gente precisa de pessoas que nos ajudem, assim como eu precisei de bons líderes. A minha função aqui é que passe e traga convidados de primeira linha para que você tenha ferramentas para que consiga, nessa jornada, ser um pouco menos estressante e que seja mais interessante para você, tá bom? Então esse é o meu objetivo aqui. Então, hoje, sem muita enrolação, vamos direto para a convidada de hoje, que é a convidada. Ela possui formações técnicas em análise comportamental, Master Train, Master Executive Coach, mentoria organizacional, mentoria executiva, mediação de conflitos, gestão de crise corporativa e terapia quântica. É especialista em mentoria organizacional, formada em administração de empresas, com ênfase no comércio exterior, MBA em gestão de negócios e pós-graduação em mediação de conflitos organizacionais. É fundadora da Singular Consultoria e Desenvolvimento Pessoal, executiva na área de Supply Chain, há mais de 20 anos no mercado, atuando há mais de 26 em ambientes corporativos, empresas nacionais e multinacionais, sendo ela 14 anos dedicado em liderança e desenvolvimento de equipes. Eu estou falando dela, Gláucia Pereira. Gláucia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jorge, obrigada pelo convite, né? Agradeço aí pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo direto com você e com o Direto seu e reto. público, né? Sobre um tema que realmente é um tema que brilha muito os meus olhos, né? Um tema que é importante, que é relevante, que é minha paixão. Que ótimo. Eu que agradeço e eu falo uma coisa, acho que os Pereiras vão dominar o mundo ainda. Não é? Eu vi aqui Jorge Pereira, Glaucia Pereira, gente, E vamos não somos dominar. parentes, tá? Vou Não deixar bem somos, claro. é. Eu falo que o Pereirão vai dominar o mundo. Verdade. Graças, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui, tá? É legal, a gente conversa muito sobre as redes sociais, a gente conhece assim. Eu falei, é hora de a gente pegar essa informação e vamos passar para outras pessoas para que a gente consiga melhorar essa parte da liderança. Com certeza, Tá com bom? certeza. Glaucia, eu te conheço, eu te acompanho pelas redes sociais, eu conheço um pouco sobre o trabalho, mas o pessoal que está vendo agora, quem é a Glaucia? Quem sou eu, né, gente? Bom, como o Jorge bem disse aqui, tantas coisas, tantas formações, mas eu queria trazer um pouquinho esse outro lado, porque não adianta tantas formações técnicas, né? A gente precisa mostrar quem somos na essência. Então, eu sou a Gláucia, sou gestora aí, já sou gestora há quase 15 anos, né? Já está indo para 15 anos. Sou mãe, sou esposa, sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Então, a base da liderança para mim é isso. Você tem que gostar de pessoas. Você tem que ser apaixonado por pessoas, né? A liderança, muito se diz sobre... A liderança a gente desenvolve. Eu digo que a liderança a gente aperfeiçoa, porque um líder ele é nato, ele precisa ser aperfeiçoado, né? E eu sou essa pessoa
que gosta de pessoas, apaixonada por pessoas, pelo desenvolvimento delas, seja no mundo corporativo, seja na vida pessoal, até porque uma coisa está totalmente atrelada à outra, né, Jorge? Show de bola. Então, você falou que sempre é uma pergunta que a gente coloca aqui, se o líder nasce nato ou se ele se desenvolve. Você colocou que é um líder nato, a gente é nato e já desenvolve essa liderança do recorrer do tempo. Eu acho que eu acredito que a liderança ela é aperfeiçoada, mas um Aperfeiçoado. líder, ele é nato, você percebe, às vezes num grupo de crianças, né, aquele que se destaca mais, né, aquele que é seguido, aquele que organiza a brincadeira, né, aquele que na escolinha, vamos brincar de escolinha, quem é o professor? Esse é o líder. E aí, ao longo da vida, ele precisa ser desenvolvido. E ele precisa ter a sorte, né? De ter pessoas que vão ter esse olhar e vão desenvolvê-lo. Então, o líder, para mim, ele é nato. Legal. E eu tenho, vamos imaginar, tem a criança que ela é mais desenvolta, tem aquele perfil de líder. Se ele não tiver um bom desenvolvimento, não tiver um bom líder, ele vai ficar numa caixa e ele não vai desenvolver essa liderança. Ele não vai desenvolver porque eu imagino que ele não vai ter noção do potencial dele. E eu não digo nem que ele precise ter alguém que o desenvolva. Às vezes até a dor te desenvolve, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu sempre soube onde eu queria estar. Sempre, desde muito pequena. Eu sempre soube onde eu queria chegar. Então, quando eu falo de brincadeiras, por exemplo, nós tínhamos um grupo de amiguinhos ali e tinha aquela coisa de vamos brincar de enfrentar perigo. Mas quem saía na frente com a corda enrolada e assim no ombro e vamos lá, vamos encarar os perigos, era eu. Né? Então, eu sempre soube o que eu queria ser e o que eu poderia ser. Só que eu não tive ninguém para me desenvolver, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Então, meio que as coisas foram acontecendo. A minha virada de chave foi em meados de 2014, quando eu sempre soube, mas eu não tinha quem me desenvolvesse, então eu só ia. E eu tive uma gestora, uma gerente, que num dia, numa determinada situação, ela foi tão dura comigo, aquilo me pegou e me feriu profundamente. Porque ela me perguntou: você acha que você é um profissional sênior? Eu vou te dizer que não, você tem muito que melhorar. Talvez não foi a melhor maneira. E isso foi numa sexta-feira. Isso me fez refletir o final de semana inteiro. E eu disse: ela tem razão. Eu posso ser melhor. E ali, para mim, foi uma virada de chave. Mas era um momento, Jorge, que o acesso a mentorias, a coach e tudo mais, isso fazia parte do alto escalão. CEOs tinham esses acessos, né? Diretores. O pessoal ali do operacional não tinha esse acesso, era tudo muito caro. Então foi mais difícil, né? Mas eu fiz o que eu pude dentro do que eu tinha de possibilidades ali, sabe? Financeiras mesmo, vamos dizer assim. E a coisa começou a acontecer. Ali eu tive, o meu mindset mudou e eu entendi que, assim, realmente eu poderia ser melhor. Eu estava numa posição que exigia algo a mais. Então, essa fala, por mais que tenha me ferido, fez todo sentido, né? Hoje eu entendo, mas Uhum. naquele dia eu fiquei meio chateada. É porque na realidade o líder, eu sempre coloco que o líder é feito pelo processo. Eu não posso Isso, pular etapas. exato. Se eu tivesse tirado isso de você, será que você hoje seria esse líder que você é hoje? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Porque eu concordo com você. A liderança, ela é um processo. Você tem que passar por etapas para você amadurecer. Eu vejo muita liderança, eu brinco, né? O pessoal, equipes, meus parceiros, assim, até riem, mas eu falo, gente, tem muita liderança que são tartarugas na árvore. Tartarugas na árvore, eu falei, gente, a tartaruga ela não subiu ali sozinha, né? Uhum. Alguém pegou e colocou ali. E aí você tem dois vieses quando a gente se depara com essa situação. Ou vai ser uma oportunidade deste líder se desenvolver, ainda que na dor, sob pressão, ou você vai expor alguém que não tem essa competência, que não tem esse tino para a liderança. Então, é um risco.
Então, hoje, eu vejo que as empresas elas precisam ter um pouco mais de responsabilidade, principalmente quando há o desenvolvimento, promoções dentro da empresa de pessoas que estão ali. Porque eu vejo promoções hoje não por mérito, não porque a pessoa tem o perfil, mas porque ela é legal. Porque, nossa, ele se dá bem com todo mundo das equipes, mas ele se dá bem quanto par. E Hum, quando você coloca essa pessoa na liderança? Eu sempre digo que promover pessoas dentro das organizações para um nível de gestão é importante, porque você demonstra o quanto a empresa acredita no desenvolvimento, tem um plano de carreira, mas tem que ter muito cuidado, porque já aconteceu comigo e eu imagino que com você, acredito que também. Um dia você está comendo a marmita com seu amigo, seu colega. No outro dia, você está dizendo o que ele tem que fazer. Então, se não tiver muito azeitado essas relações, a tendência ao fracasso ela é muito grande. Então, precisa haver uma preparação, precisa haver um processo, como você disse. uhum, Então, não é você entrou, você é auxiliar, você é analista, você é júnior, você é pleno, você é sênior, para que as pessoas visualizem que você chegou naquele lugar, porque você merece, porque você sabe o que você está fazendo e porque você é uma inspiração, né? A liderança é uma inspiração, porque eu não consigo trabalhar com pessoas que eu olho e eu não me inspiro em nada. Então é isso que a gente tem que pensar. Então, quando você tem uma situação, Jorge, em que você pega ali um analista e coloca ele num cargo de gestão direto, pô, é os burburinhos, mas o que ele tem? O que aconteceu? Porque, gente, mas ele não foi nem sênior, não foi nem pleno, já tá ali, já é gestor. Então, precisa ter muita responsabilidade, né? A empresa precisa ter muita responsabilidade com a carreira do colaborador, mas o colaborador, ele também precisa ter responsabilidade com a carreira dele. Porque a responsabilidade da nossa carreira é nossa, não é de nenhum CNPJ. E aí eu costumo dizer, né, nas minhas palestras, em treinamentos, eu falei, gente, a resposta mais responsável que a gente pode hoje dar no mundo corporativo é o não. E as pessoas se uhum. assustam. E eu falei, quando você aceita tudo de qualquer jeito, você está assumindo um risco muito alto. Então, dizer não, de repente, para uma promoção que você não está preparado, é responsável. Porque se você aceita, você não está preparado, não existe te despromover. Então a gente precisa aprender e a não ter medo de dizer não, desde que saibamos quem somos nós e quais são as nossas competências para aquele momento, né? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Conforme você estava explicando, achei fantástico um tartaruga na árvore. O que a tartaruga estava O fazendo na que, que é a árvore? tartaruga? Como é que ela subiu aí? Alguém que Alguém colocou colocou. lá. Falei, nossa, ficou muito claro. Falei, caramba, tartaruga na árvore. É E aí, isso. conforme você ia explicando, a minha pergunta era. Porque, na realidade, o ego tá muito ligado com o não, né? Sim, Porque você não vai querer, tô recebendo essa promoção. Por mais que eu tenha medo, mas o meu ego não vai deixar eu falar não. Essa era a exato. pergunta que eu ia fazer. Então, eu posso dizer não no momento certo? Porque a gente teve um entrevistado, o Daniel Souza, legal vocês ouvirem isso também, ele fala muito sobre isso. Uhum. Ele teve um momento que ele falou, não, eu aceitei e não estava preparado e acabou não dando certo, porém eu Uhum. não desisti. Eu falei, eu não vou, ter que... Ele não teve uma despromoção, ele teve que sair e falou assim, "Ó, cara, eu não estava preparado, não estou preparado e vou continuar seguindo." E eu tenho muito isso quando eu vou promover alguém para liderança, é colocar assim, ó, só que é o seguinte, tenha muita clareza que você deu um passo e você não volta atrás. Você não, porque Exatamente. até a Maúna falou bastante sobre isso também, outro episódio legal do serviço, que quando você vai pegar o currículo da pessoa, ela não tem como, eu não consigo, ela tá como líder, eu não consigo colocar ela na outra posição, porque ela já Exato. tem uma posição de líder, então acabou meio que pegou aquele estigma já da liderança, então tem que ser aprimorada a partir de agora. Então, você tem certeza que é aí? E ficou muito bem claro isso quando você falou sobre que eu coloco o ego no bolso, né? Exatamente, exatamente. E eu vejo, Jorge, que grande parte de quem está na liderança passou por isso, de não estar preparado e de ter medo mesmo. Porque, assim, nós temos dois cenários no mundo corporativo. A gente tem um cenário antes da pandemia,
E a gente tem um cenário depois da pandemia. Mudou muita gente, né? Mudou muita coisa. Então, antes da pandemia, tudo era muito permissivo, aceito, vai, era meio que no forceps, né? Depois da pandemia, existe uma narrativa muito humanizada, precisamos ser humanos, precisamos olhar. Só que assim, depois da pandemia, isso é desde sempre. Eu vou dizer para você, e é uma frase minha que eu levo para a vida. Eu não estou onde eu gostaria, mas eu cheguei num lugar que eu nunca imaginei estar nesse momento, e em um lugar que muitas pessoas não me queriam, por diversos motivos. Por ser mulher, a gente tem um mercado ainda que um pouco mais velado, mais machista. Existe isso, existe essa diferenciação. Eu sou uma mulher preta, né? Apesar de não ser retinta, mas eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher que nasceu na comunidade e eu não entrei para as estatísticas, né? Porque todo mundo dentro desse... Então, é muito complicado, é muito mais difícil. E eu sempre tive, como eu disse, eu sempre soube onde eu queria chegar. Eu sempre me vi no palco, eu sempre me vi com o microfone. E assim, isso não tem nada a ver com ego, arrogância, porque eu sempre quis mudar a vida das pessoas, né? Eu sempre tive esse amor, eu sempre esse cuidado. Só que antes da pandemia, isso não era bem visto. Por quê? Porque a liderança precisava trabalhar hard skill. Ponto. Ponto. Hard Uhum. skill, quais as técnicas, quais são seus diplomas, quais são suas formações. Ser um gestor humano, ser uma liderança humana que ouvisse os colaboradores, em muitas empresas era visto como uma fraqueza. Eu já cheguei a ouvir, você não pode sair e ficar indo almoçar com seus colaboradores, você tem que se colocar em outro patamar. Olha como é, né? E aí, depois da pandemia, todo mundo muito sensível. Foi um negócio assim que hoje a gente olha e fala, nossa, parece um multiverso, né? Parece que aquilo não existiu. Mas agora traz essa narrativa de vamos ser humanizados, vamos cuidar do emocional do colaborador. E eu acho isso fantástico. Mas isso tinha que ser desde sempre. Precisamos, né, passar pelo que passamos para que as empresas entendam que você tem a sua família, que precisa ter um equilíbrio de vida, que você tem filho, que você tem pai, que você tem mãe, que você tem marido, que você tem esposa, né? O Brasil é um país que o home office, imagina, nunca. E o home office ele já existe nos Estados Unidos e Europa, já era uma coisa tão normal. E no Brasil era algo que ninguém. E funcionou. E Uhum. fomos obrigados a ir para o home office e nos adequarmos, e super funciona. Mas ainda assim, tem empresas que já É começaram o a retorno. trazer para o presencial. É óbvio, né, Jorge? É importante dizer que tem áreas que é imprescindível estar ali. Mas muitas não. Uhum. Você consegue render muito bem. Mas, de novo, aqui a gente precisa de maturidade do gestor, da equipe, para que as coisas funcionem. Né? Então, Você falou sobre maturidade, agora a gente vai entrar um pouco sobre habilidades que um líder precisa ter. As habilidades essenciais. Comunicação, gestão de conflito. é, Quais são essas habilidades essenciais, você como uma mentora, consegue passar pra gente aqui, que um líder precisa para que a gente consiga ser um líder eficaz? primeiro de tudo, escuta ativa. Escutativo. Você precisa escutar, você precisa mostrar para sua equipe que você está ali, né? Por quê? Porque seja no momento de crise, no momento de pressão, a equipe olha para quem? Para Pro o líder, líder, para o coordenador, para o gerente, referência. é a referência, assim, me salva. Ele quer ser ouvido. Né? Então você precisa ter uma escuta ativa, você precisa prestar atenção, sem interrupções, ouvir a dor dele. Porque é isso que ele quer, ele te tem como uma âncora, né? Alguém que está ali, que segura ele. Então, a escuta ativa. Você tem que ter empatia.
E você precisa construir relações. Porque se você não constrói relações, você não vai ter as pessoas com você. Então, eu não estou dizendo, Jorge, que eu preciso frequentar a casa do meu colaborador, que ele tenha que frequentar a minha casa. Não é isso. Mas você precisa construir uma relação de confiança. Né? Ele precisa entender que pode contar com você. Inclusive para dizer, puxa, o meu filho não está bem. Eu preciso desse dia, sem ter o medo de falar, meu Deus, vou ser retalhado. Então, assim, você precisa construir relações de confiança. E essas relações, elas não estão embasadas somente em coisas boas. É de Uhum. apontamentos também. É você poder dizer para o seu liderado, cara, você não está bem. Você não está performando o que eu espero. O que está acontecendo? E chegar na hora do almoço, vocês conseguirem sair para almoçar e falar da vida. Porque aquilo é ali dentro. Eu construo relações com as minhas equipes, né? Então, tem pessoas que hoje frequentam a minha casa. Uhum. Fui madrinha de casamento de outras, porque a gente construiu essa relação. Mas em todos os momentos que eu precisei colocá-los dentro de uma sala de reunião para apontar, para, sabe, para orientar, vamos lá, o que está acontecendo? Com todo o respeito do mundo, com toda responsabilidade do mundo, isso aconteceu. Então, o líder hoje eficaz, ele tem que ter essa empatia, ele tem que ter uma escutativa e ele tem que criar relações. Porque o técnico, Jorge, todo mundo Todo mundo consegue. tem, né? Todo mundo tem. Você vai para uma faculdade, você vai conseguir. Então, seu currículo vai ser lindo e maravilhoso. Mas o que você deixa por onde você passa? Existem alguns estudos que hoje tem o hard skill, parte técnica, tem os soft skills, que hoje mais procurado é saber lidar com relações. Exatamente. A FGV, ela periodicamente, eu acho que é anual ou semestral, não estou lembrada agora, eles fazem uma pesquisa sobre essa questão de hard e soft, né, de contratações, enfim. E pelo quinto ano consecutivo, essa pesquisa, os percentuais permanecem ali. As pessoas continuam sendo contratadas pelo hard skill, mas elas são desligadas pelo soft skill. Então, eu acho Boa, que isso boa, diz muito, boa. que não importa a faculdade que você está fazendo, não importa os seus certificados, os seus diplomas, se você não souber lidar com pessoas, você está fadado ao fracasso. Isso é legal entender, porque eu bato muito nisso também. Não que eu discorde de você, mas não dando só um... Importa porque o mercado pede. Ah, o Sim, seu sim. hard skill é isso, sou engenheiro, e tem algumas profissões que não tem. Eu não vou contratar um engenheiro civil que não tem da faculdade. Por mais Exatamente. experiência Que que ele não tenha, vai vai precisar. faltar alguma coisa. Porém, o que falta para a grande maioria é saber lidar com pessoas. Quando fala sobre relações, uma coisa que você tocou aí é legal, porque na realidade existem algumas confusões, falando com o Jorge que veio lá atrás, e eu passei por isso, chega um momento que a gente tem umas confusões sobre as relações, né? Eu Sim. falo que hoje consigo ser bem claro, eu dou relação íntima e me conhecer melhor para alguns, e Uhum. para outros eu não vou querer, porém eu tenho que ter a relação profissional. Sim. Ah, legal, eu consigo ter os seguidores, eu consigo ter as pessoas que me acompanham por um tempo, mas tem aquelas pessoas que não vão gostar de mim e não gostam da minha gestão, e tá tudo bem. E tá tudo E bem. como lidar com essa situação? É com... E aí, boa pergunta essa, né? Porque assim, é importante que você saiba liderança, né? Se você não está na liderança, você vai chegar. A liderança é uma parte muito solitária. Por quê? Porque existe muito essa situação. Nem tudo você pode passar para sua equipe, nem tudo você pode reclamar para sua gestão. E nem tudo você compartilha com seus pares, porque o mundo corporativo, ele é, né? Aquele jogo que cada um tá vendo o seu. Então, quando você chega na cadeira de gestão, você tá sozinho. E não adianta. Eu vi muitas pessoas chegarem nessa cadeira querendo ser amados, né? Querendo que a equipe toda goste, que, nossa, eu preciso ser um exemplo de liderança. Ser exemplo não é você ter todo mundo te amando. Você precisa ter o equilíbrio. Até porque, se todo mundo gosta de você, sinalzinho de alerta. Tem uma Porque coisa errada. não dá pra gente abraçar a árvore, né?
Ai, tá tudo lindo, maravilhoso. Não. Em algum momento você vai dizer algo que alguém não vai gostar, ou em algum momento a relação ali não bate. Eu acho que quando você se depara com esse colaborador que ele é um pouco mais difícil e que ele não gosta do seu perfil, que não, para ele não faz sentido, é você ter uma conversa direta. Porque isso vai ser perceptível para você e para ele. E dizer: olha, estamos aqui para trabalhar, eu conto com você, eu preciso de você, a equipe precisa de você, a gente precisa trabalhar junto, né? Talvez os pontos que eu estou trazendo não sejam pontos que para você faça sentido, então eu queria te ouvir. É você dar voz. Mais uma vez a voz a escutativa. Mais uma vez escutativa. Então você dá voz, porque muitas vezes não é que ele não gosta de você, às vezes ele vem de uma gestão anterior difícil, então ele já vem mais resistente. Eu tive algumas sortes aí de empresas de eu chegar e pegar legados ruins, né? Os meus antecessores ter deixado um legado muito ruim. Então eu tive muita essa dificuldade de trazer pessoas para mim. Então, uma das coisas que me motivou a ir estudar como é que eu faço essa gestão, né, de conflitos. Porque esse carinha que ele não gosta de você, certamente ele é aquele que vai fomentar o caos na equipe. Então você precisa ter um olhar, estar mais perto dele, para entender onde está o gap, o que você precisa melhorar naquele cara. Por quê? Porque se ele não concorda com a sua gestão, se ele não concorda com a sua forma de atuar, ele vai fomentar que isso não é funcional para a equipe. E isso vai contaminar. Então você precisa ter um olhar mais cuidadoso ali. Não é para quem gosta de você, para quem te elogia, ai, chefe, ai, que demais. Não. O seu olhar tem que estar para esse cara que ele é mais resistente. Porque ali, às vezes, você vai descobrir petróleo. Eu costumo brincar assim, você acaba criando uma relação que depois que ele vai entender, ele vai pegar confiança em você, e aí a coisa vai fluir de uma forma que surpreende. Pode ser que ele seja o seu principal motivador. Ele seja o principal. Porque, e muitas vezes é, Jorge, porque ele te desafia. Quem tá ali sempre trazendo o que é bom, tá tudo certo. Mas quando tem esse tipo de profissional na equipe, ele vai te desafiar. Você vai falar, onde eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer com que ele entenda o meu propósito aqui? E o propósito da empresa, né? Porque quando você está dentro da empresa, não é sobre você somente, é sobre o que a empresa espera. Então, esse cara, ele vai ser o seu maior motivador, ele vai te desafiar e você pode se desenvolver ainda mais com a ajuda dele. Ao contrário também. Ao Pode ser contrário decisões também. difíceis. Aquele momento que assim, Exato. vão ter que romper, porque realmente não vai ajudar. E vai existir. Aí tem casos que assim, não adianta você ficar, né, insistindo. Você vai ver, não quer, ele é uma pessoa resistente, ele é um profissional que ele nem queria estar ali. E aí não é nem o Jorge, é a empresa, não quero. E aí você vai dizer, bom, então eu preciso tomar uma decisão, e decisões são difíceis. E aí eu conheço, tenho colegas que falaram para mim quando chegou na liderança, meu Deus, eu preciso fazer a minha primeira demissão, e agora? Eu falo, gente, mesmo depois de tantos anos, uma demissão nunca vai ser fácil. Você aprende a ter técnicas para amenizar, mas não é fácil. Então, isso faz parte da liderança. E você tem que saber disso. A gente para de romantizar a liderança e que são É, decisões o tempo todo. porque as pessoas, muitos querem chegar na liderança porque é legal usar uma roupa bonita, porque é legal estar na sala de reunião com os executivos, porque... Gente, mas a liderança tem um bônus, mas o Sim. ônus, ele é altíssimo. Sempre tem que saber ponderar isso. Tem que saber ponderar isso. E é como você disse, né, Jorge? Não romantizar. Não existe romantismo na liderança. É assim, você tem que, como eu disse, você tem que gostar de pessoas. Porque você tem que estar disposta a fazer a mudança na vida delas. E elas esperam isso de você. Então é muita responsabilidade. Muito bom.
Glaucia, você tem uma especialização em gestão de mudanças. Sim. Isso eu acho que para o ser humano, não falar nem liderança, a gente falando sobre ser humano aqui, a mudança ela não é, eu não vou falar que ela é difícil, mas ela incomoda. Eu Ela incomodo. incomoda. Na liderança, agora falando sobre liderança, Uhum. como passar por mudanças? A gente falou um pouco sobre pandemia, que foi uma mudança a forceps. Foi uma Sim. mudança forçada que a gente precisou Uhum. aprender. Como passar com a liderança? Como passo por isso? Como liderança, não é fácil, né? Eu dou formações aí de inteligência emocional, de comunicação assertiva, porque eu precisei entender de que forma eu amenizava o impacto. As pessoas, elas estão muito acostumadas ali, né? Quando elas estão ali na sua zona de conforto, é tudo muito bom. Mas quando tem alguma situação em que a gente precisa fazer essa mudança, a primeira reação que vem é a negação. Então, trabalhar na gestão de mudanças em crises, você precisa entender todo o cenário. Você precisa conhecer o motivo da mudança, qual é a expectativa daquela mudança, para onde vamos com essa mudança e conhecer as pessoas. Porque com cada um você vai lidar de uma forma diferente. Lógico, existe a comunicação geral, vai acontecer, mas cada um tem uma realidade dentro de si. Então, por isso que é importante nós criarmos relações com as nossas equipes, porque cada um reage de uma forma. Eu passei em 2022, eu trabalhava numa empresa que ela foi vendida. E eu tinha uma equipe, nesse momento eu tinha uma equipe pequena, porque a empresa já vinha trabalhando essa questão da venda. E no dia do meu aniversário foi comunicada a venda da empresa. E a minha equipe desesperada. E agora como vai ser? Eu falei, olha, calma, por quê? Porque teve a venda e todas as vendas geralmente como acontece, né? O ativo vai junto, com o operacional, enfim. Só que não foi o que aconteceu no comunicado. Então a empresa foi vendida, né? Junto com a operação, mas os ativos não foram vendidos, que eram os colaboradores. Então começou a haver uma demissão em massa. Isso foi um caos. E aí eu tive que pegar as pessoas da minha equipe, cada uma delas, e tratar de uma forma diferente, porque eu conhecia cada um deles. Então eu sabia como eu tinha que conduzir. Então, a gestão de mudanças, quando a gente está falando de mudanças no mundo corporativo, você precisa entender que essa mudança ela afeta o pessoal de cada um deles. Se você achar que essa mudança afeta só o profissional e só ali dentro daquele CNPJ, você está equivocado e você vai ter um problema. Porque existem vidas, famílias, existe uma estrutura por trás daquela pessoa, por trás daquela matrícula. Então, a gestão da mudança é resiliência, é você conhecer as pessoas que fazem parte da sua equipe, é você ouvi-las, né? E saber direcionar cada uma delas e mostrar o porquê da mudança, onde se quer chegar com a mudança e o quanto isso vai ser benéfico. Geralmente, a mudança é para isso. Né? Geralmente, a gente está falando aqui desse caso que a empresa foi vendida, então a mudança não foi, logicamente, tão positiva. Mas é você trazer, você evidenciar as habilidades, o quanto essa pessoa pode ir além, o quanto ela se espera dela. Então, acalmar nesse sentido. Não é fácil, porque principalmente quando a gente tem equipes muito grandes, Uhum. cada um tem o seu perfil. Então, você tem que saber, né? E essa firmeza, você tem que ter firmeza de dizer. E mais uma vez, por mais que você esteja ali desesperado ali atrás, eles estão olhando para você e você é o salvador, né? Naquele momento, você é a âncora deles, eles se apegam porque você tá ali, esse é o seu papel.
Então, é você ser muito firme, você ser muito maduro, você não deixar transparecer, ainda que você também seja preocupado. Porque, gente, nós somos humanos, Sim. né? Não é porque a gente está num cargo de gestão que a gente não sente. É óbvio que a gente sente. Mas você precisa passar essa confiança para a tua equipe. Você precisa passar que, assim, eles podem contar com você. Normalmente, quando tá passando, pelo que eu vejo, quando a gente passa por uma mudança nesse nível, ou seja qual for o nível da mudança, eu acho que a função da liderança é mostrar que a gente não vai conseguir entender naquele momento pelo Sim, que está acontecendo, mas o que ela pode impactar para a gente no futuro. é Às isso. vezes a gente não consegue entender o que está passando e fala, nossa, precisei daquela. Quantas mudanças lá atrás passou? Naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo, mas foi importante, Mas foi que me importante. ajudou a chegar onde eu estou hoje. E se não tivesse essa mudança, pode ser que eu estaria É, estagnado. por isso que eu digo, né? Sempre evidenciar as habilidades. Porque, independente, se mais ou menos, mas todo mundo que está ali, que está na tua equipe, ela tem a sua habilidade. Então, quando você evidencia isso, você tranquiliza, porque, principalmente uma mudança de destino, a pessoa fica, ai meu Deus, eu não sou bom o suficiente, o que vai ser de mim? E não, e você traz ela para o momento, para uma realidade que assim, você tem suas habilidades, você vai conseguir, né? Estamos aqui para ajudar, vamos juntos. Então, é mostrar que realmente você está ali por eles. É, acho que você colocando aqui nas marcações, você coloca aqui. Gestão de mudança, eu tenho que conhecer as equipes, porque eu tenho que evidenciar, eu vou evidenciar as habilidades dele. Uhum, Puxando um pouco mais para a parte humana do negócio, o ser humano é um cara, é muito adaptável. sim. Ele se adapta àquela mudança. Uhum, Ele se adapta ao momento, né? Essa adaptabilidade vai fazer com que ele. Se eu tô. Não vou falar usar a palavra estagnado, né? Tá passando aquele momento. Não tem a mudança, eu vou dar aquela acalmada. sim, A sim. gente tem uma tendência a não querer crescer, né? E às Isso, vezes essa mudança faz com que eu saia daquela situação, vá para uma outra melhor e vou me adaptar àquilo. E com essa adaptabilidade eu cresço. exatamente. Porque é como você falou, o crescer dói. Dói. Gente, crescer dói Abrindo um parênteses aqui, demais. não, ó, de todos os entrevistados, acho que é o quarto que fala essa mesma frase. Crescer dói. Crescer dói. Você tem que abrir mão de muita coisa. Eu tenho uma filha que faz 11 anos agora, dia 20. E eu não acompanhei os primeiros anos da minha filha. De novo, eu sabia onde eu queria chegar e eu fui atrás disso. E eu precisei fazer uma escolha. Abrir mão disso, dos primeiros anos ali de vida dela. Primeiros não, porque ela nasceu e eu saí do mundo corporativo, que assim, eu queria acompanhar o primeiro ano de vida dela. E eu acompanhei. Quando ela tinha 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, eu voltei para o mercado de trabalho. E eu voltei com essa questão toda de vamos lá. Aí eu tive aquela gerente que me Uhum. deu aquela pegada. E aí eu fui atrás. Foi bom, eu sei que são anos que eu vou perder, mas que lá na frente eu vou colher os frutos. E doeu. Doeu, porque eu não estava com a minha filha, eu saía de manhã, ela estava dormindo, eu ia para o trabalho, ia estudar, chegava, ela estava dormindo. Doeu. Mas eu consegui ir galgando o que eu tinha planejado para minha carreira. Porque a carreira também é um planejamento, né, gente? Uhum. Né? O crescimento, você precisa planejar. Não sai achando que não virem tartarugas na árvore, por favor, Deixa a vida me né? levar. Não deixa a vida levar, não. E então, quando eu cheguei na posição de liderança, que eu vi o quanto eu era solitária, que eu não podia compartilhar tudo com a minha equipe. Mas se eu ficasse reclamando as minhas dores para a minha gestão, isso poderia parecer fraqueza. E quando eu olhava para os lados, eu falava: opa, eu não posso parecer frágil aqui porque eu vou ser engolida. Dói! Porque quando você está ali no operacional, a gente é muito legal, as pessoas te contam o que está acontecendo, você vê, você vai nos happy hour, é muito legal. E quando você chega nessa posição, as pessoas até te chamam para happy hour, mas assim, elas não vão se sentir tão à vontade. Então, dói. Dói quando você se sente sozinho. Dói quando você gostaria de compartilhar
E muitas vezes você vai compartilhar em casa com a tua esposa, com o teu marido, com um amigo que não tá ali. Mas eles não entendem, às vezes, tanto quanto você está sentindo, né? Então, crescer dói. A liderança, no início, ela vai te assustar. Porque você fala, puxa, cheguei aqui, que legal. Aí você vê seu salário caindo, né? Você fala, nossa, tive aumento, que bacana. Mas quando as cobranças começam, quando você precisa entregar, quando sua régua sobe, dá um medo. E dói, gente. Crescer dói. Isso é importante enfatizar, porque todo mundo fala crescer dói, mas é importante entender que dói no momento. Depois, Não, depois passa, aí gente. você ganha corpo, você ganha estatura, e você fala, agora eu posso ajudar outras Exato. pessoas a crescer. Exatamente. Eu tô na gestão desde 2011, né? Já tem um tempinho aí. E assim, existem coisas ainda hoje que eu não fico tão confortável, que eu fico um pouco ainda mais receosa. Então, você sempre vai ter isso, tá, gente? Não adianta. A coisa vai, a coisa flui, mas vai chegar um momento, vão ter momentos que você vai falar, puxa, mas será? Você coloca em dúvida. E tá tudo bem. Mas o que que eu digo? O importante é você sempre se reinventar. O importante é você sempre querer melhorar. O importante é você sempre estar buscando algo melhor. Eu sou uma pessoa que eu amo estudar. Além de ser workaholic, eu sou uma pessoa que eu amo estudar, eu não paro nunca. E a pandemia me trouxe muito mais isso, né? Quando veio a pandemia, antes até eu já entendia que o CLT, que só a área de compras já não era o suficiente. Eu queria desafios. E foi na pandemia onde eu passei por um processo de coach que, preciso dizer, eu tinha um preconceito. Então, gente, por favor, conheçam. Porque eu tinha um preconceito, passei por esse processo com uma amiga que era de RH, que tinha trabalhado comigo, e eu me encantei com o processo. Porque como ela transformou a minha vida, eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu fui estudar, e eu estudei ali 3 anos, de domingo a domingo. O online ajuda muito a gente nisso, né? Uhum. Te beneficia. O tempo que você está em trânsito, ali você está estudando. E aí eu consegui as formações máximas dentro dessa cadeia. E comecei a ter essa questão de mentoria, porque eu já era procurada, então eu já fazia isso informalmente. Então, por que não fazer disso uma profissão? E super deu certo, né? Porque eu sempre tive esse jeito mais humanizado de ter um olhar para quem é o Jorge atrás dessa Uhum. casca, atrás desse cargo, atrás desse crachá. Porque se eu entender quem é você atrás do seu crachá, eu consigo trabalhar o seu profissional. E a coisa foi acontecendo, foi acontecendo. Eu dei uma pausa nesse lado aí, eu tive questões, eu tive que tirar o pé realmente do acelerador, eu tive meu casamento, e eu tive um hiato aí de quase 2 anos, né, até retomar. Mas porque eu falei, como é que eu melhoro isso? E não é porque eu queria só sair do CLT, não, porque eu hoje ainda estou no CLT. Mas como é que eu mudo a vida das pessoas dentro da empresa? E aí não é só da minha equipe. O quanto eu posso ser referência, o quanto eu posso agregar na vida de cada um que está ali. E deu muito certo. Deu muito certo. E com certeza, tá aqui, E ó. tô Tá aqui. aqui, tô Tô aqui, gente, passando no informação. podcast. E tá vendo como dá resultado? A mudança dói, cresce, mas te faz grande. Sim, sim. E é importante, gente. Vocês vão precisar abrir mão dos finais de semana, do shopping com os amigos, de passar um tempo maior com a família. Mas, de novo, se tudo bem planejado, você vai saber que É por aquilo um tempo. é por um tempo. E depois o que você colhe de frutos é muito gratificante. Então, eu abri mão de estar com a minha filha. Mas hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor com ela. Né? Hoje eu tenho um trabalho que é híbrido, hoje eu faço o que eu gosto, né? Na mentoria, nas palestras, consigo acompanhar ela. Ela vai fazer 11 anos, então ela está entrando numa fase complicada. Uhum. E que importante eu estar agora com ela. Então foi por um momento.
Mas hoje eu consigo ter um tempo de qualidade de vida com a minha família, com meu marido, com a minha filha. São momentos, né? São São momentos, momentos. são Que bom. momentos. Vamos falar sobre legado? Vamos Eu falar tenho sobre muito. legado. Quem me acompanha, o pessoal que tá comigo, principalmente agora, e quem passou por mim, sabe que eu tenho isso do legado. Eu mostro de uma outra forma, né? Eu não posso pegar uma pessoa que ela esteja comigo por 3 meses ou por 10 anos, eu pegar essa pessoa aqui e deixar ela do mesmo jeito. Eu não tenho esse perfil, eu tenho um legado, eu tenho o objetivo do legado. Eu Sim, preciso entregar ela de uma forma melhor, do jeito que ela consegue absorver. isso. Legado. Vamos falar sobre legado. O que Vamos que é lá. legado para Glaucia? Legado para mim, Jorge, é muito mais do que o que eu deixo. Fala mais. E sim o que eu levo. O que você falou é muito pertinente. O legado é o que você consegue transformar essa pessoa, né, quando ela tá ali com você, e entregá-la para o mercado, entregá-la para a vida de uma forma diferente, de uma forma melhor. Esse é o nosso propósito, né, como líder. Mas o legado para mim não é só o que eu deixo, e sim quem eu levo, né? Então, eu tenho pessoas que me acompanham de outras empresas e que querem estar comigo onde quer que eu esteja, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho na minha equipe atual uma pessoa que veio comigo da última empresa que eu estive e um outro que trabalhou comigo naquela empresa que foi vendida. Ele foi meu menor aprendiz e eu desenvolvi, promovi ele a assistente de compras. A empresa foi vendida, ele foi para uma empresa, eu fui para outra. E aí tive também, mantendo a minha empresa ali, as minhas questões pessoais. Quando eu voltei para o mercado, eu trouxe ele comigo. Ele que não quero estar aí com você. E agora ele está comigo de novo. Então ele saiu da onde eu levei, eu saí de lá, ele me leva. Então isso para mim é legado. Quando as pessoas querem estar com você, mesmo você tendo aquele perfil, sabe, de colocar a pessoa dentro de uma sala Uhum. e falar não tá legal, não tá bom, eu acho que você pode melhor. E assim, o legado é quando as pessoas querem estar com você, quando as pessoas querem te acompanhar. É importantíssimo o que você deixa. Muito importante as pessoas poderem olhar e falar: puxa, teve aquela gerente que passou aqui e foi muito legal e ela construiu isso e tinha uma boa relação com todo mundo. Mas assim, e quem quer estar com você? Onde quer que você esteja? Então, isso para mim também faz parte do legado, né? Quem quer estar com você, quem quer te acompanhar. Por quê? Porque isso mostra que você faz a diferença na vida daquela pessoa, né? Legado também é quando pessoas que não estão com você, que trabalharam em algum momento ou te conhecem de algum evento ou de alguma situação, te procuram eventualmente para te pedir uma ajuda, uma orientação, uma Uhum. recomendação, um conselho. Isso é legado, porque assim, isso mostra o quanto você passa confiabilidade, o quanto você passa segurança para aquelas pessoas. Então é isso que eu quero deixar por onde eu passo. E quanto mais pessoas quiserem estar comigo, então empresas não fiquem bravos, que se tiver alguém da minha equipe aí que já foi da minha equipe, não fiquem bravos. Mas é isso, é quem quer estar com você nessa jornada, sabe, Jorge? Que é uma jornada difícil, que é uma jornada que a gente exige muito. Mas quem quer estar com você? Uhum. Quem te aciona? Quem te procura? Quem te olha diferente? Esse é um aprendizado para mim, porque na verdade eu tenho essa do deixar o legado, né? Então agora isso do que eu levo também, eu não tinha essa noção. Então, É, porque o legado realmente é sobre isso. O que que você quer deixar? Mas eu acho que já transcendeu. Não é só o que eu quero deixar. Porque o que que eu tô deixando? Eu tô deixando uma admiração. E essas pessoas querem me seguir. Então eu não deixei de uhum. fazer. Eu deixei aquele legado, mas já transcende, porque pessoas querem estar com você, pessoas querem te acompanhar, pessoas vão te procurar, Jorge. Puxa, eu sei que você está na liderança, você conhece esse segmento, me ajuda. Vamos criar uma mentoria com você. Como é que eu posso fazer aqui? Olha o que você está deixando. Uhum. Pessoas que querem te seguir,
que querem te acompanhar, que querem estar com você. Então, para mim, o legado, apesar de representar o passado, o que eu deixei, para mim isso já transcendeu. É quem quer estar comigo realmente nessa jornada. Muito bom. Essa é o que eu até coloquei aqui como aprendizado, porque me faz refletir agora, porque bastante, porque eu também sou legado de alguém. Sim. Isso é bacana, porque eu sou grato, muito grato pelos líderes que eu tive. Tanto que eu estou trazendo a grande maioria dessas últimas gravações. Você é a única que está fora dessa formação como líder. Olha que Porque responsabilidade. eu consegui trazer, nem, não trouxe todos ainda, tem os convites, algumas pessoas não disseram não porque não estão preparadas para isso ainda. Pode, tudo bem. Então eu sou grato com eles e consegui trazer essas pessoas que eu sou legado deles. E isso é um jeito de gratidão. Então, e olha, você sendo fora desse ramo, você me ensinou a mostrar que eu também sendo esse legado, Isso. eu tô passando para frente. Você está passando para frente e você está trazendo eles para esse momento da tua jornada. Exato. Então, você vê como que é. Não é o que eles deixaram, é o que você está buscando. Então, você busca, você é o legado dessas pessoas, né? Muito Então, bom. é sobre isso. Você tem líderes que te inspiraram por algum momento? Porque a gente tem, eu falo muito assim, eu tenho eu tenho alguns mentores que nem me conhecem. Mas Sim, eles são meus mentores, porque eu busco beber da fonte deles. E tem aqueles exatamente. mentores que são as pessoas que eu tô trazendo aqui, que eles não sabem, alguns não sabiam que eles eram meus mentores, e alguns que eu falo descaradamente, ó, eu aprendo com você. Você tem Sim, líder que te inspira? eu tive uma liderança incrível que foi na pênalti. Cílio Carrijo. Nossa, eu era analista plena. Mas o quanto eu aprendi com esse cara? Um líder nato, sabe? Um cara excepcional. E eu quero muito que ele possa ouvir esse podcast, porque isso faz tantos anos que eu estive lá. E ele foi um líder que me inspirou na minha carreira. E outras pessoas, né? Ciro Carrijo? Cílio Carrijo. Cílio, olha, a responsabilidade. Cílio Carrijo, ele foi um dos profissionais que me inspiraram. É, E tem outros mentores que, como você falou, alguns que eu me inspiro e eles nem sabem, mas tem outros que me inspiram também. Tive um professor que eu fiz um curso rápido com ele. E na Live University, o professor David esteve comigo no evento agora de compras. E ele é um cara incrível, um inspirador. E foi uma honra dividir o palco com ele, né? Eu abri o evento, ele encerrou o evento assim incrivelmente. Tem o Douglas, que é o do Café com o Comprador, um amigo querido, me inspira e isso eu sempre estou dizendo para ele, o quanto ele inspira, a história dele é inspiradora. Então tem aí algumas pessoas assim que me inspiram na liderança e eu acho que a gente precisa disso, né? A Oprah, a Oprah é uma mulher que me inspira, a Viola Davis é uma mulher que me inspira, né? Por serem mulheres fortes, por ter passado o que passaram, todas as adversidades, dificuldades, por terem sido questionadas e terem mostrado que não somos competentes a ponto de estar aqui. E assim, gente, isso não tem nada a ver com feminismo, não, tá? É uma questão de admiração mesmo. Pela história. Pela história. O Obama é um homem que me inspira grandemente, né? Então, assim, pelas adversidades. Porque muita gente não vai querer você onde você está. Você tem a grandeza, a pretensão de chegar no nível de Oprah, Viola? Gente, eu. Qualquer coisa que eu diga aqui, vocês vão falar, essa mulher é maluca. Não, você é líder. Mas, mas assim, se eu pudesse ser uma pontinha do que elas são, de inspiração, eu já vou ficar muito feliz, né? Não sei, quero trazer aqui também essa novidade. Já vinha sendo sondada há um tempo e ontem eu assinei o contrato que eu vou ser coautora de um livro que fala justamente sobre isso. Mulheres fortes e inspiradoras.
Parabéns. Então, é isso que eu busco, né? Eu já tinha sido convidada para ser coautora de um livro Mulheres em Compras, Mulheres em Facilities, e eu não aceitei. Por quê? Porque eu entendo que a minha missão e o meu propósito tá muito maior do que um nicho. Então, se eu fosse a coautora de Mulheres em Compras, qual nicho que eu ia atingir? Compras. Compras. Em facilities? Facilities. Mas eu tenho uma história muito grandiosa. Hoje eu tenho essa noção. E eu quero poder inspirar não só mulheres, homens, quem possa ler, eu quero inspirar pessoas com a minha história. Porque realmente eu tinha tudo para fazer parte de uma estatística. E eu fui na contramão. E eu tive que estar sozinha nisso. Porque meu pai estava bem preocupado em trabalhar e trazer o sustento de casa e tá tudo bem. A minha mãe tinha 3 filhos para cuidar, eu sou a mais velha de 3 filhos. Então, eu tive que me virar, eu tive que ter esse entendimento de que eu não queria aquilo, né? Então, pensa, você nascer numa comunidade, e aí você sai da comunidade, você vai morar num bairro novo, predominantemente de pessoas brancas, onde você sofre uma série de situações, uma criança ali de 5, 6 anos, você não se dá conta da gravidade daquilo, você vai se dar conta muito tempo depois. Então, quando eu olho para trás, eu vejo coisas que eu ouvi, coisas que eu vivenciei, coisas que foram feitas comigo sendo uma criança, e chegar onde eu cheguei, para mim é muito importante. Então, eu queria poder escrever sobre isso e eu queria poder fazer parte de um título que atingisse uma massa, né? Então, se eu pudesse ser um pouquinho do que a Viola, do que a Oprah é, né, de poder incentivar, inspirar, para mim, gente, já valeu a pena toda Você essa jornada. bem no início você falou lá que você criou isso lá, né? Eu acredito muito na visualização do negócio, né? Sim, Você lá visualizou onde você estaria hoje e sim, você tá porque você criou lá atrás. sim. Napoleão Hill fala muito, ele escreve sobre isso, ele fala Aham, que tudo nasce primeiro no pensamento, para depois virar na matéria. exatamente. Então eu acredito, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não. Lá atrás eu conversei com minha esposa, que hoje está aqui do meu lado, que a gente visualizou o escritório, a gente visualizou onde eu queria estar. E eu sempre falei, eu quero ser referência nível nacional, ou se não, por não muda na parte da liderança. E eu estou trabalhando isso. Eu não desisti disso, eu estou cada vez mais formalizando aquilo que eu pensei lá atrás. Eu não tenho Exato. vergonha, hoje eu tive vergonha disso, de falar, não vou passar isso para frente porque as pessoas vão me julgar. Não. Eu Não, quero ser mas referência da é liderança. importante falar. Por isso que na minha fala lá atrás foi, gente, sem arrogância. Porque a gente tem vergonha de crescer. Você tem vergonha de ser Será que é merecedor. vergonha ou é porque dói? E Eu eu não, não quero passar pela dor. eu não vejo que é pela. Porque a dor você vai passar, tá? Isso, Ou de não crescer gente, dói também. crescer dói. E não crescer também. E não crescer também. Então vai doer. Vai doer de qualquer jeito. Então, se for Não pra é? doer, eu vou Então, crescer. vou crescer. Só que a gente tem vergonha de. Você já se deparou com uma situação assim, Jorge? Caramba, Jorge, que camisa bonita. Ah, eu comprei numa promoção. Você não comprou numa promoção, mas você não quer dizer que você pagou R$ 300 naquela camisa. Uhum. Mas você merece. Olha o quanto você trabalha. Ai, nossa, que carro bacana. Puxa, cara, legal, né? Mas eu vou passar a vida pagando. A gente se desmerece. E eu, por muito tempo, tive isso de. Nossa, gosta, mas você é boa. Não, gente, não. Nossa, mas a gente gosta como você fala. Não, 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 gente. Imagina, não tenho isso. E hoje eu digo, eu melhorei muito. Eu tenho muito a melhorar, porque isso é constante, tá, gente? Não acha assim, ah, mas chegou aqui, Jorge já tem um podcast, tá bem. Não. A gente sempre tem o que melhorar. Mas hoje eu sou muito boa no que eu faço. Eu sou referência, sim, eu sou uma das referências. Por exemplo, quando o LinkedIn me deu o seu de Top Voice Teamwork, é porque eu fui reconhecida pela aquela massa que tá ali dentro. Uhum. Olha a responsabilidade. Então, assim, sim, eu sou boa no que eu faço e eu posso ser melhor ainda. Então, a gente não pode ter vergonha de falar, porque a gente tem isso. Ah,
mais ou menos, eu tenho muito que aprender, eu acho que pode ser melhor. Falsa modéstia. Falsa modéstia, mas é como você falou. Você quer ser referência e você está trabalhando para isso. E você está sendo reconhecido. E você está trazendo as pessoas aqui. Porque se você não fosse referência, Jorge, se você não passasse credibilidade, as pessoas não iam querer estar aqui. Uhum. Porque assim, o que você agregaria? Né? Então é isso. Quero ser referência, vou trabalhar por isso, já estou no caminho e segue a vida. Muito bom. É anotação em cima de anotação. É aprendizado em cima de aprendizado. Eu não posso deixar de aprender. Essa é a minha referência. Sim, Tá gostando? muito. Vamos? Eu tava um pouco tensa, viu, gente? Falei, não, relaxa, relaxa. Podcast, mas vamos que vamos. Tá boa. O que você tem de dica para quem... Porque a gente sempre precisa de dica para melhorar. O que você tem de dica para liderança hoje, para quem tá ouvindo a gente e que possa ajudar nessa jornada deles? Estudem, aprendam. E eu não estou falando só de formações técnicas. Hoje, existem muitas formações voltadas, né, para a questão humana. Então, vão entender da comunicação assertiva, vão entender de comunicação não violenta, né? Vamos entender a necessidade do outro. E aí você vai dizer assim, não, mas eu sei como lidar, eu sei conversar. Gente, eu também achava que sabia. Mas não é só saber, você tem que saber como transmitir, você tem que saber como conduzir. Então você precisa entender, você precisa ir buscar instituições, você precisa ir buscar mentorias. Porque não é porque eu sou uma mentora que eu não preciso de uma. Igual médico, o médico precisa de médico. Sim. Então, nós também precisamos nos espelhar em alguém, nós também precisamos buscar referência em alguém, nós precisamos buscar conhecimento. E aí, de novo, isso não é só técnico. A gente precisa ter essa questão humana. Inteligência emocional, nunca se falou tanto sobre isso. Mas quando eu dou formação de inteligência emocional. Quando você começa a falar do tema, as pessoas não têm a dimensão do quanto é amplo e do quanto são pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Então a liderança ela precisa estar em constante aprendizado, ela precisa ter empatia, ela precisa criar relações. Nada eu sou líder, você tem que fazer porque eu tô falando que tem que fazer. Isso não existe mais, gente. Esqueçam isso. Não existe mais isso porque eu estou mandando porque eu quero. Hoje, você precisa entender, você que está na liderança, ou você que quer chegar na liderança, que tudo é construído em conjunto. Ninguém é líder sozinho. Eu não sou líder de mim mesmo. Eu preciso de alguém para liderar. Então, eu preciso criar relações fortes, relações de confiança, relações de respeito. Então, criem relações, estudem, aprendam, busquem informações, busquem mentorias, né? De pessoas que vocês se inspiram, de pessoas que... E aí, tem muitas formas de fazer isso, né? Hoje a internet, hoje a tecnologia nos ajuda muito com isso. Antes a gente não tinha todo esse acesso. E hoje a tecnologia está aí. Usem a tecnologia a favor de vocês. São as minhas dicas. Tem alguma indicação de livro? Tem várias indicações de livro, né? Uma assim que você fala, nossa, esse aqui é um livro ótimo para tanto liderança, seja feminina ou a liderança corporativa, compras. Olha, tem um, gente, mas ele é uma palavrinha meia feia, tá? Posso falar? Deve ser. Taca pau. Tem um que eu gosto Papo de adulto muito. aqui. Papo de adulto. Seja foda. Caio Carneiro. Gente, esse livro, ele é incrível. Eu ganhei esse livro no momento que eu precisava dele. E ele te traz para essa realidade. Então, Seja Foda é um livro que eu acho incrível. Um outro, batidíssimo, mas que te traz insights incríveis. O Monge Executivo. Gente, esse livro eu li, foi meu primeiro livro da faculdade. Leia o Monge Executivo Eu fazer acho a que o prova. líder aqui não leu o livro O Monge Executivo. Né? Então, e assim,
tantos outros que eu poderia trazer aqui. A liderança hoje tem muitos livros, tem uma bibliografia muito ampla, né? Que você pode trazer. Lá no meu Instagram tem bastante dicas de livros, de filmes, Boa. né? Boa. Onde o pessoal te encontra? Fala aí pra mim. O pessoal me encontra no Instagram, Mentora Gláucia Pereira. O pessoal me encontra no LinkedIn, Top Gláucia Voicer. Pereira. Me encontra lá. O LinkedIn eu tenho uma atuação bem efetiva nessa questão técnica, comportamental. Hoje eu estou trazendo os dois temas, né? Eu estava meio que no Instagram trazendo algo mais humanizado, no LinkedIn, porque eu tinha ainda um certo receio. Porque o LinkedIn é tão técnico, né? E eu não queria perder a mão, não queria parecer que eu estava fazendo o LinkedIn um Facebook. Então, até eu achar esse equilíbrio para começar a ir nessa linha, e deu muito certo, gente. Tanto que eu recebi o selo, né? Então, vocês me acham... Tá no Insta, no Insta e no LinkedIn. Ok. No Insta e no LinkedIn. Gostou, Glaucia? Eu gostei. Eu gostei cara, bastante. foi um aprendizado. Eu espero que o pessoal goste também, né? Que o pessoal que consigam tirar bons insights dessa conversa. Não tenho dúvida disso. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Pessoal, eu agradeço mais uma vez pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero que daqui você tenha muitos insights e possa ajudar na sua gestão, na sua jornada na liderança. Mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio do Papo Direto. Até mais, um grande abraço.